A todos, amém? Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor por estarmos presentes aqui na celebração da noite. Levante suas mãos comigo. Senhor, muito obrigado. Nós louvamos a Ti pelo privilégio que temos de estarmos, ó Deus, presentes aqui esta noite, em mais uma oportunidade para Te adorar. Pedimos a Ti, ó Deus, Tua graça, Tua misericórdia, em nos abençoar, em dar-nos, Senhor, renovo espiritual, experiência nova, palavra de vida. Nós estamos à disposição, ó Deus, e obrigado também por nos motivar e dirigir, ó Espírito Santo, para que aqui nos encontremos presentes essa noite. Que a Tua palavra, bem como, ó Deus, a nossa presença e relacionamento com o Senhor, nos sirva e nos abençoe, para que tenhamos, ó Deus, dias bem poderosos de vitória e sucesso durante a semana. Abençoe a cada família, seus filhos, ó Deus, parentes, com cura, libertação, especialmente salvação. Nós precisamos dessa graça. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, por gentileza, nós vamos abrir as Escrituras, livro do profeta Jeremias, o capítulo é o 31, e nós vamos ler o verso 2, nós vamos compartilhar a mensagem sobre o tema Graça no Deserto. E como temos dirigido a mensagem, as nossas programações durante este ano de 2023, sobre o tema ou prisma, a graça. Deus nos deu direção para que esse seja o ano da graça. Então, a palavra vai ter sempre esse foco. Ontem mesmo fomos ministrados em sermos luz do mundo no culto do Vix Fire, da juventude, bem como também com ceia do Senhor. Palavra maravilhosa. Hoje pela manhã na celebração 1, já ouvimos essa mensagem e agora vamos compartilhar mais uma vez sobre o tema graça, mas intitulado Graça no Deserto. O texto diz assim, Jeremias 31, verso 2: Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Repetindo, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Todos repitam comigo, graça no deserto. Amém. É o que vamos compartilhar. Podem sentar. Aqui no livro do profeta Jeremias, o Senhor Deus faz uma promessa. Ele exprime uma promessa, declara: eu irei e darei descanso a Israel. Nós somos, meus irmãos, hoje, o povo de Deus, o Israel de Deus. Então, por analogia, nós vamos aplicar o que Deus fez com Israel em sua caminhada pelo deserto, para trazer a nós entendimento e ensino de como Ele nos cuida, como Ele nos trata na nossa caminhada em nosso dia a dia. Podemos dizer que nossa vida, enquanto estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo até a volta do Senhor, é uma caminhada no deserto. Óbvio que não é o mesmo que fisicamente Israel, naqueles tempos, mas nós podemos tirar como ensino aqui o deserto espiritual, que também se manifesta em nossa vida física. O nosso deserto hoje é um deserto um pouco diferente, embora tenhamos o calor também, que está muito quente, mas não é como aquela caminhada no passado, em que eles não tinham
uma casa para morar, um lugar firme para estar, mas o Senhor lhes garantia a segurança, como Deus nos tem garantido hoje. Não tem sido muito diferente nossa caminhada com toda essa insegurança que nós temos vivido, né? A ponto de sairmos e não saber se Deus não agir, se Ele não nos proteger, não voltar em casa, né? Ou perder os nossos pertences. Temos essa insegurança terrível, vivendo dias de muito combate e dificuldade na área da saúde, insegurança política, insegurança social, e por aí vai, que o mundo, a palavra de Deus fala, ele já está entregue ao maligno. Mas glória a Deus, que como foi lá na caminhada do povo de Israel, da saída do Egito até a entrada à terra prometida, o Senhor está nos guiando até a Israel celestial, e durante esse processo, Ele está cuidando de cada um de nós. Nós também temos sido protegidos pelo Senhor, e nada acontece a seus filhos, se Ele não permitir, pois a palavra de Deus também nos garante, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Você teme a Deus? Levante sua mão e diga: obrigado, Senhor, pelo livramento. Todos os dias nós somos alvejados beneficamente pelo livramento de Deus. Então, eu quero aqui compartilhar com você como é que é essa caminhada. Primeiro, o Senhor é que os levou pelo caminho do deserto, o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 13, os versos 17 a 18, nós encontramos Deus falando a eles dessa forma, que iria encaminhar o povo para um trajeto seguro. E é o que Deus faz conosco. Olha o que diz a palavra: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, olha a expressão, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Subiu um grande exército. Deus livrou o povo do cativeiro, ou seja, da escravidão, mas o caminho mais perto não era, na visão de Deus, o melhor. O mais fácil aos olhos humanos não era o plano de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Às vezes nossos olhos veem, nós temos a impressão de que as coisas mais fáceis serão as mais benéficas, as mais susceptíveis de sucesso na nossa vida, e tomamos decisão que Deus não tomaria, contra a vontade de Deus. Veja você que o caminho era mais perto, ou seja, ia chegar muito mais rápido, mas ao contrário disso, Deus os levou pelo deserto. Só que, conhecendo um pouquinho a geografia da Palestina, não só de agora, mas dos tempos antigos, eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive próximo a esse lugar. Andei no deserto do Negev, não é fácil a vida no deserto, não é? Poderia ter morrido lá, porque eu tomei uma decisão de andar sozinho para dentro do deserto de Pedregulho, uns 600 metros, e achei que estava tudo muito bom, mas eu já era quase desmaiando e nem percebendo, pelo calor, e nem me dei conta do perigo que era os animais peçonhentos que tem no deserto. E aí o guia tocou: rapaz, o que você está fazendo? Não saia do grupo, porque é extremamente inóspito esse deserto. Você não iria voltar se eu não visse você. Então, o deserto era realmente difícil. Mas olha que Deus os livrou de enfrentar o deserto sozinho, porque no deserto ninguém sobrevive sozinho.
É preciso muito companheirismo, parceria, entendimento mesmo de família, uns ajudam os outros. Mas o caminho dos filisteus diz aqui que era mais perto. E por que Deus não nos permitiu ir pelo caminho mais perto, entre aspas, mais fácil? Porque eles iriam enfrentar a guerra. E para quem não sabe, queridos, a terra dos filisteus, onde tinham os gigantes, aquele mesmo que Davi enfrentou, Golias, os filhos de Enaque, naquele tempo é até hoje um dos lugares mais perigosos da face da terra. É a faixa de Gaza. Eu acho que todos vocês aqui já ouviram falar na faixa de Gaza, não é? É um dos lugares mais perigosos do planeta, e não é de agora. O povo era um povo guerreiro, não é? Gigantes, pessoas difíceis. E durante todo o tempo da vida de Israel enfrentou esses filisteus, não é? Eu gosto até de brincar assim, né? Hoje eu nem falei isso pela manhã, mas não é os filhos meus, é os filhos teus, não é? Não fazem parte de nós, não tem o Senhor. E Deus livrou o povo de não ir por ali, e os levou pelo caminho do deserto por causa da guerra, mas o Senhor os sustentou durante o trajeto. Repita comigo: no deserto, o sustento vem de Deus. Amém, queridos? Nossa vida é como um caminho no deserto. Se nós não tivermos com o Senhor aqui, irmãos, nós somos alvejados pela violência, pela doença, não é? Pelos problemas que enfrentamos em nossos negócios, em nosso emprego. Que dificuldade é se não tivermos um respaldo, um suporte de oração, de amor e cuidado. Então, o Senhor também os guardou e supriu durante a caminhada do deserto. Esse deserto que nós enfrentamos também, o nosso Deus está conosco. Ele está nos guardando e suprindo. Vamos abrir a Bíblia aí em Neemias capítulo 9, versículo 21. Quando Neemias estava motivando o povo à reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, ele trouxe a eles a memória do sustento que Deus promoveu em tempos difíceis durante a caminhada do deserto. Agora, no tempo de Neemias, era a reconstrução dos muros. Eram tempos difíceis. E diz assim as escrituras em Neemias 9, 21. Durante 40 anos, os sustentastes no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Quando Neemias estava buscando o cuidado de Deus para com o povo, em um tempo de reconstrução dos muros, que haviam muitos inimigos para impedir essa reconstrução, ele fala com o Senhor na presença do povo, compartilha com Deus, relembrando do passado. Mas o que me marca aqui não é apenas que as vestes deles não envelheceram durante a caminhada de 40 anos. 40 anos que eles não são 40 dias, nem 40 meses. Naquele tempo era contado como uma geração inteira. A média de vida era por volta de 40 anos. Hoje, o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. A média de vida tem subido bastante. Se fosse naquele passado lá, talvez eu já tinha sido até recolhido. Estou com 52, né? Mas 40 anos é um bom tempo. Mas o texto fala aqui que o Senhor os guardou e nada lhes faltou. Repita comigo: com o Senhor nada falta. Amém? A palavra nos garante: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero destacar aqui para vocês que nem os pés deles incharam. Olha que lindo isso. Você sabe que na caminhada do povo de Israel do deserto, saindo do Egito até a terra prometida,
Não é pouco perto, não. É distante, meus irmãos. Longe. Eu estive lá no Mar Vermelho e nós saímos do Mar Vermelho de carro para chegar em Jerusalém. É chão. E assim, como Israel tem muito, vamos dizer assim, muitas barreiras de contenção para evitar terrorismo, evitar os problemas, você não pode viajar de uma vezada só. Então você tem que parar um tempo para passar na barreira, para depois ir avançando até chegar em Jerusalém. E leva tempo, distante. Imagina indo a pé. Eu sei que quando saímos do Mar Vermelho, nós saímos à noite e fomos chegar em Jerusalém, era 3 horas da tarde do outro dia. E vou falar para você, Israel é um pouquinho maior só que o Espírito Santo, né? E Jerusalém fica mais ou menos no meio do Mar Vermelho até Israel, fica mais ou menos no meio do país, mas muitas barreiras, muitas paradas, e acabou que era difícil. Agora imagina isso a pé, e não só com 1 ou 15 pessoas, mas como dizem os estudiosos, com cerca de quase 2 milhões de vidas, 800 homens de guerra, fora crianças e mulheres, idosos andando desse jeito e não incharam os pés. E para completar, quem não parou para pensar, as mulheres grávidas. A Bíblia fala que ninguém teve pés inchados. Que milagre é esse? A mulher grávida, só por estar grávida já incha os pés. Não é isso mesmo, Jéssica? Mas aqui diz que não aconteceu nada disso. Ninguém sofreu com pés inchados, porque Deus o sustentou. Não é? Deus está sustentando. E hoje, queridos, glória a Deus, porque não é diferente. Nós temos casa para morar, nós temos alimento à mesa, não é? Nós temos bom vestuário, temos o que Deus tem provido. Ele é o nosso Deus da provisão, está conosco, não nos abandona, garantiu isso. Então, o sustento em nossa caminhada nós recebemos de Deus pela graça. Não merecemos, mas Ele continua a nos abençoar. Em tempos de graça, eu quero que abra agora a sua Bíblia comigo em Êxodo 13, 21 a 22, para falar da segurança. E com o povo de Israel não foi diferente. Por isso que nós cremos que o Senhor está agindo a nosso favor. Diz assim, o texto: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E o que é mais fantástico é o que vem agora: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus estava cuidando da sua segurança. Na saída mesmo do povo do Egito para chegarem até o Mar Vermelho, a palavra de Deus fala claramente no livro do Êxodo que o Senhor colocou a coluna de fogo e a nuvem atrás, para impedir que o exército de Faraó chegasse até eles. O Senhor os protegeu. Meu irmão e minha irmã, você que está também no deserto do dia a dia, mas debaixo da proteção da graça de Deus, a palavra de Deus fala no Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos seus anjos a te guardar em todos os seus caminhos. Em todo lugar que você vá, você tem batedores celestiais guardando a sua vida, pois você é uma filha e é um filho de Deus. Levante sua mão e diga: glória a Deus. Somos protegidos, irmãos. Temos que orar, temos que olhar, temos que vigiar, mas nós temos a proteção do Altíssimo. E a palavra de Deus fala que nada, nenhuma praga chegará
a sua casa. Aleluia. Também nós vemos aqui na caminhada do povo de Israel que Deus cuidou da mesa deles, cuidou do suprimento de alimentos. Em Êxodo capítulo 16, versos 3 a 4, como Deus os supriu, os nutriu no deserto, também nos supre. Não nos falta alimento. A verdade, queridos, é que o Senhor tem nos dado para contribuir. O Senhor tem nos dado para investir em pessoas, para amar, até para doar. E é o que nós precisamos fazer, doar para socorrer as pessoas, e temos feito, não é? E precisamos fazer também individualmente. Tantas pessoas estão passando fome. Poucos dias atrás ouvimos falar que não existia gente no Brasil passando fome. É porque quem não conhece o Brasil acha que isso é assim, não é? Nós que ficamos nos apartamentos, que moramos por aqui, achamos que não tem fome. Mas viaja para os lugares mais pobres desse país, dá uma viajada para o interior do estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Se não for muito, é só ir nos bolsões de pobreza bem próximos a nós, aonde o poder público que deveria chegar não chega. Quantas pessoas em miséria, mas você, Deus tem te nutrido. Portas abertas para você, emprego, boa moradia, mesmo que alguém esteja pagando aluguel, está morando, não chove na sua cabeça. Você não vive numa casa de papelão, nem debaixo de telhas amontoadas, nem catando lixo. Deus tem te dado a graça de ter saúde e oportunidade para avançar. E a palavra de Deus fala que ainda nos garante mais, quando somos benevolentes com aqueles que sofrem, quando olhamos as pessoas em dificuldade e doamos, porque a palavra nos diz: dê e de volta você terá, medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu aprendi esse princípio: quanto mais doamos, mais nós recebemos. Quanto mais nós damos, mais abrimos espaço para receber de Deus as bênçãos que Ele tem. Olha o que diz a palavra: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a sua porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Deus fez descer pão do céu para eles. Era um pão tão especial que precisava de amassar uma sementinha que, como o orvalho caía no deserto, que eles recolhiam, que eles não sabiam nem o que era aquilo, e por isso deram o nome de maná. O maná, a palavra original quer dizer: nós não sabemos o que é isso. O que é isso? Isso significa maná, ó, maná, que é isso? Eles não sabiam, maná, que é isso, que é isso, que é isso, e ficou o nome de maná. Todo mundo acha, ó, maná é o pão que desce do céu. Não, não é. Para nós, queridos, nós temos o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus mesmo disse a respeito, disse: eu sou o pão vivo que desce do céu, o pão que sacia a sua sede. Que é isso? Um tempo atrás eu preguei sobre isso aqui na igreja. Eu nunca vi alguém comer pão para matar a sede, mas o pão do céu, esse pão que é o Senhor, ele sacia sim a nossa sede de Deus, preenche o nosso vazio da agonia, da ansiedade daqueles que estão vazios de Deus e passam a ter então equilíbrio, vida no Espírito Santo, fruto do Espírito em si. Pessoas sem Deus, que ele tem um vazio na alma, uma dor que não se resolve, mas quando o Espírito Santo entra em nós, nós somos preenchidos nesse espaço, nessa lacuna espiritual, e retomamos o nosso contato com o Senhor, e temos então uma vida equilibrada, tratada, saudável em todas as áreas. E Deus fez também por eles. Números capítulo 11, ainda falando sobre a mesa,
verso 18, chegou um tempo que eles também começaram a reclamar que não tinham carne. E olha só o que o Senhor diz. E diz ao povo, falando para Moisés, para falar ao povo, que se purifique, pois amanhã terão carne para comer. Diz-lhe assim: o Senhor ouviu as vossas lamúrias a respeito de tudo que deixaram lá no Egito, e vai lhe dar carne. Tem tradução que diz assim: o Senhor ouviu as vossas murmurações. Misericórdia, irmão, murmuração é pecado. Não é? Pecado. Repita comigo: murmuração é pecado que irrita Deus. É você ficar reclamando sem razão. Eles tinham pão do céu. Às vezes nós temos uma família maravilhosa, linda, saudável, temos boas bênçãos de Deus, mas estamos reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando dos filhos, reclama até de você mesmo. Pecado. Nós temos que dar graças. A palavra de Deus fala que em tudo dai graças. A graça é agradecer, é honrar o Senhor pelo que Ele tem feito. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Está lá em Salmo 37, verso 4. Então, nós temos até que consertar uma coisa que temos feito aqui na nossa igreja em algum tempo aí. Tem gente fazendo jejum de murmuração. Imagina um negócio desse. É jejum de pecar? Irmão, não tem esse negócio de jejum de murmuração não. Isso não existe. Pecado, nós temos que fugir dele, não é? Então, vamos parar com esse erro que nós cometemos aí, teológico, porque isso não existe, não é? Pecado, sai fora. Ontem nós cantamos aqui, os jovens dançaram, né? Sai para lá pecado. Então, não dá para a gente coadunar com pecado. Pecado não faz parte. Nós não temos mais condenação nesse nível. Então, o Senhor quer de nós, aqueles que nós sejamos gratos. É glória a Deus, é orar em gratidão, tudo dai graças. E quanto mais agradecemos, mais somos alvejados do céu pelas bênçãos de Deus. Então, é louvor e gratidão ao Senhor. E Deus deu a eles carne para comer. A Bíblia fala que o arraial se encheu de uma revoada de codornizes. Irmãos, olha, essa é uma das carnes nobres, cara. Você vai numa churrascaria aí, poucas são as que vendem essa ave, e quando você vai pagar, não é barato. A tradução dessa expressão no Antigo Testamento podia ser por fazão. Quem já comeu fazão aqui, levanta a mão. Não? Ninguém? Pois é, irmãos, normalmente isso é alimento que sai nos palácios reais, nos restaurantes mais caros. Eu tive a oportunidade de comer um fazão lá em São Paulo, num restaurante caríssimo. Foi uma bênção. Me convidaram para ir, pagaram. Na hora que cortou lá aquela coxinha lá do fazãozinho, eu fui comer um trocinho desse tamanhozinho, só, já ficou assim na minha mão. Puxa! E o preço? Na época, R$650 o prato, para uma pessoa. E Deus deu para eles. Não é? Olha, irmãos, louva a Deus quando a gente tem aí, né, um escondidinho de carne moída. Não é isso? Você esconde lá na batata, às vezes bem escondido, mas é uma bênção. Não temos? Uma linguiça na airfry. Oh, maravilha! Deus tem nos dado, não nos falta, não é? E tem gente que ainda come um frango inteiro de manhã, frita um ovo e come um frango inteiro, em potencial. É verdade, irmão. Meu frango todo. Meu Deus, um dia desse eu fui sair para fazer olha só, que chique, para fazer uma ginástica lá. Falei assim, quer saber, eu vou comer um ovo aqui mexido. Aí quando estava comendo, meu Deus, estou comendo um frango inteiro. Por isso que dá essa força. Olha que bênção. Não é uma codorniz pequenininha não, irmão, é um frango. Mexidinho. Deus tem te dado isso. Às vezes não. Tem ovos aí ultimamente, está saindo mais caro que carne, né? Mas nós temos tido. Deus está nos sustentando.
A graça traz esse suprimento, irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala em Deuteronômio 29:5. Agora, Deus mesmo falando, e olha o que ele diz: 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceu sobre vós a vossa roupa, nem o sapato no vosso pé. Acho fantástico isso. Eu lembro que quando eu era professor de escola bíblica para crianças, eu tinha uns alunos assim muito espertos, e estava ensinando sobre a caminhada no deserto, e uma das crianças perguntou: mas professor, como pode isso? Eu nem era pastor ainda. A roupa então foi crescendo neles, eles foram ficando grandes, a roupa foi crescendo? Eu falei: não, é o mesmo que se faz em casa. Você vai crescendo, pega a sua roupa e dá para o menor. E era como se fosse roupa nova. Os idosos iam morrendo. Fazer o quê? Passava para quem estava vivo, e foi passando durante os 40 anos. E a palavra de Deus fala, queridos, que não era uma roupa simples, não. Eram vestes talares. Sabe o que era uma veste talar? Veste de cerimônia, vestes de casamento, aniversários da elite do povo egípcio, porque quando Deus os tirou com mão poderosa do Egito, eles deram presentes. A Bíblia fala de ouro, pedras preciosas, vestes caras. Eles despojaram, ou seja, retiraram a riqueza do Egito e levaram com eles. Não só saíram, mas saíram ricos, municiados para o deserto. Então veja bem, como Deus os supriu. Eu fico imaginando isso, que o povo do Egito diz assim: pelo amor de Deus, toma aqui essas coisas, leva para vocês, mas sai daqui, vai embora, porque a gente não aguenta mais pragas. O que Deus trouxe para os libertar, suprimento na caminhada pelo deserto. Mas o melhor de tudo é que Deus não nos deixa sozinhos. Em Mateus capítulo 28, verso 20, nós encontramos o Senhor nos garantindo: e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Na graça, nós nunca estaremos sozinhos. Nós caminhamos em nosso dia a dia, como igreja, como família, compartilhando a verdade de Deus, e nós temos garantida a presença do Senhor. E Paulo, na carta aos Coríntios, nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Senhor. Deus está em você, aleluia. Olha o que a palavra de Deus fala em Êxodo capítulo 33, versos 15 a 17, sobre a presença de Deus com eles. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés falando com Deus. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Aí Deus garantiu que estaria com eles, no meio do povo. Eles, a igreja, nós, os filhos de Deus, somos diferenciados no mundo das pessoas que não conhecem o Senhor, e que nós temos a obrigação e o dever de compartilhar a verdade em Cristo, a salvação. Eles não têm o Senhor caminhando e vivendo com eles, mas nós somos o povo de Deus separado. A expressão separado quer dizer santo, diferente. E por isso mesmo nós temos que clamar e buscar a presença de Deus durante a nossa trajetória aqui. No tempo da graça, o Senhor achou graça em você, ou seja, você é objeto, ou seja, é o fim, é o plano do favor de Deus. Ele está abençoando. Você é a destinação da bênção de Deus. Ele achou graça em você.
Graça não é que você é fofinho, engraçadinho, não. É porque Ele passou a te amar. Ele te ama, te contempla e cuida de você e da sua família. Quando nós clamamos e buscamos o Senhor, nós o encontramos. E a palavra de Deus nos adverte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E o Senhor está no meio de nós. Aleluia. Quando nós temos o Senhor no meio de nós, queridos, o Emanuel, Deus conosco. Eu quero finalizar com essa frase para que você possa entender. Com o Senhor, cobertos pela graça, o deserto se faz céu. A nossa vida na presença de Deus, com a graça dispensada, que é o favor maravilhoso divino a nós doado, nossa vida, irmãos, é só bênção, é só vitória. Repita comigo: é só vitória. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Mas pastor, o senhor tem compartilhado a palavra, mas eu tenho tido muita luta, muita dificuldade, até mesmo lutas internas. Irmãos, ter lutas internas não é mazela somente para você. Paulo mesmo, quando estava em tempo de navegação difícil, enfrentando ventos contrários, ele ainda estava preso, sendo levado para a Itália, para Roma, naquele tempo, para ser julgado. E ele expressou: estamos cheios de terror por fora e tremores por dentro, mas o Senhor está conosco. E durante aquela navegação difícil, vendaval, os especialistas em navegação sentenciaram: nós vamos afundar um navio, não tem jeito, todos vão morrer. Mas Paulo, cheio da graça de Deus, disse: confie no Senhor, porque nenhuma alma se perderá. Aleluia. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, queridos, o que mais tem valor, que é a nossa vida, o Senhor preserva. E Ele disse ainda para nos garantir essa bênção, João 10:10: eis que eu vos dou vida, e vida em abundância. Para usufruir dessa bênção, nós precisamos buscar o Senhor e abrir o coração, nosso interior para Ele. Enquanto estivermos louvando o Senhor, eu quero abrir uma oportunidade para você receber uma oração, unção com óleo, para fortalecer a sua caminhada espiritual, para lhe ajudar a entender que o Senhor está cuidando, que Ele não está te deixando sozinha, não está te deixando sozinho, Ele está com você, é garantido isso. E quando o Senhor está conosco, nós temos cura. Quando o Senhor está conosco, nós temos libertação, nós temos tudo o que o céu tem para nós. O melhor de Deus nós já temos, a presença do Senhor em nossa vida. Então nós vamos louvar. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, seja o que você estiver enfrentando, sabe, o Senhor está com você, o Senhor está aqui, Deus conosco, para mudar a história e tornar o seu deserto lugar de sucesso, para que mais tarde você venha pregoar por meio do testemunho: o Senhor me livrou, me fez vencer, me levou seguro à terra prometida. É assim que Deus faz. Louvemos o Senhor, a oportunidade está aberta no nome de Jesus.